Até para estabelecer meta fica vazio, porque de repente eu estabeleço uma meta que está muito aquém de quem eu me desenvolvi, de quem eu me transformei ao longo do ano. Isso vai me trazer frustração e eu só vou me enfraquecendo como pessoa. Ou então está muito aquém, ou está muito além, né? E aí eu corro o risco de me enfraquecer porque eu não vou realizar. Ou está muito aquém e também me desmotiva, porque eu preciso ter um desafio. Né? Rito é para lançar um desafio. E o rito do Réveillon é para lançar desafio para mim ao longo do ano. É para mover as minhas forças, né? Para me renovar a esperança. Olá, eu sou Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social, cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. E aí, meus queridos? Salve, Galvão. Tudo bem, Mara? Salve, Júlio. Salve, Tudo Mara. lindo. E vocês? Salve, Malac. Que no último. Que isso, mano? Eu tô com um caderninho aqui hoje. Isso é sobre o tema de hoje? Você trouxe coisas aí? Na verdade, eu escrevi... Ou já foi no Natal isso aí? Não, eu essa madrugada acordei pensando uma porção de coisas sobre os dois temas, né? O Natal, que nós já falamos, e o Réveillon. E aí eu acordei de madrugada e fui escrevendo uma porção de coisas que vinham na minha cabeça. Então eu só estou abrindo aqui na página do Réveillon que eu escrevi. É bonitinho, eu acho tão fofo a pessoa fazer isso, que eu lembro do negócio, já passa. Às vezes eu tenho umas ideias boas. E você não anota? Não anoto. Mas você consegue dormir depois? Eu consigo dormir, eu consigo esquecer fácil. Então, mas o que acontece comigo... Às vezes eu tenho durante o dia também. Lembrar pela metade só, depois eu esqueci a parte mais legal, eu esqueci. Então, mas acontece que comigo, isso sempre foi assim, se eu tenho uma ideia à noite, se eu não acendo o abajur e escrevo, eu não consigo dormir. Então é melhor eu escrever para voltar para dormir. Nossa. Se eu acendo o abajur... Nem abajur eu tenho, mas se eu acender ela... Se eu tivesse um abajur... Tá bom, o presente de Natal de vocês é um abajur, é isso? Pode ser. Pode ser uma luminária. Boa. Boa, tá bom. Tem uma que é uma lua, né? Muito bonita. Não, o Júlio já deu até dica de qual que ele sabe quer. até qual é a luminária que tem lá em tal lugar. Vou mandar o link do grupo aqui, mas é só para vocês saberem. Descompromidamente, né? Muito então, bem. o tema hoje de nós... O tema de nós hoje é... Ano Novo, né? Ano Novo? Então, que é o nome? Não tem um nome pro episódio assim, né? Mas o tema é esse. Eu vim... Era isso que a gente tinha colocado lá, Ano Novo? Você propôs Ano Novo. Ano Novo com esse nome Natal mesmo, né? E Ano Novo com esse nome mesmo. E aí você colocou uma frasezinha que é... Realmente tudo muda com a virada de um dia para o outro, alguma coisa assim. Será que alguma coisa vai mudar? Alguma coisa vai mudar? Com a virada de data? Eu vim no carro pensando no tema, e aí tem uma música que eu gosto bastante, que não tem nada a ver com... Ou tem, né? Do Paulinho Mosca, né? Que chama Tudo Novo de Novo. Nossa, essa música é linda. Tudo novo de novo. Eu acho que é um pouco isso. É tudo novo de novo ou não? Quando sai do 31 de dezembro, vira pro 01 de janeiro, tudo novo de novo ou não? Pode ser. Eu não diria tudo novo. Pode ter uma renovação, né? E aí nós vamos bater na tecla do episódio do Natal, que é: se eu ritualizar essa data, pode ter... eu naturalmente vou fazer mudanças, né? Agora, tudo novo não, né? É muito pouco tempo para tudo. Esse ritualizar que você fala, por exemplo, de Ano Novo é o quê? Tipo assim, é marcar a data como uma coisa especial? Como um rito de revisão do que eu fiz durante o ano, né? E um marco para eu... Por exemplo, no meu caso particular, o que eu costumo fazer entre os dias 27, 28, 29 e 30? 27, 28 e 29. Normalmente 30 e 31 não dá muito tempo para fazer isso do jeito que eu gosto, né?
é sentar quietinha e olhar para o que eu quero fazer de novo no próximo ano. Porque é meu isso, particular, eu sempre aprendo uma coisa nova a cada 2 anos, ou todo ano eu coloco uma coisa. Teve um ano que eu fiz corte e costura, tiveram 2 anos seguidos que depois de bem adulta, eu fui fazer aula de balé, que eu não fiz quando era criança, né? Esses 2 últimos anos eu fui fazer aula de dança de samba de gafieira, que era uma coisa inusitada na minha história, né? da minha expressão corporal, né? Então, esse ano de 2023 eu vou fazer aula de violão, né? Então, Você já toca violão? Eu toco muito mal, então eu não posso dizer que eu toco, mas eu quero muito tocar melhor do que eu toco. E isso na minha biografia vem se arrastando, porque sempre entra uma coisa na frente, sempre entra uma... aí eu me proponho ver uma coisa na frente que tem uma necessidade, que tem uma urgência, aí eu vou deixando, e aí como eu sou uma pessoa muito disciplinada, se eu quebro o ritmo, aí eu prefiro abortar o processo e deixar para recomeçar de novo. Então esse ano é um ano de começar a aprender violão, mas aí fazer aula. Então eu acho que eu vou montar uma dupla sertaneja, porque eu tô com esse ensejo também. Que bom, de repente vem pra cá, a gente faz aula junto. Uma dupla sertaneja. Pessoal, Julimar. Julimar. Eu fiz, nós temos gostos parecidos, né? Eu fiz um ano de conservatório. Ah, não, mas não dá pra fazer aula. Não, calma, teórico. Deixa eu falar o nome que eu pensei que ia ficar bonitinho. Júlio César e Mararrita. Nossa. Galvão, olha que vai ser sucesso, hein? Prossigam. Prossigam. E você sabe que eu tenho comigo, já saímos do tema, mas estamos no tema ainda, que eu sei tocar violão. Nós nem entramos no tema, na verdade. Eu olho assim, eu sei tocar violão, eu sei que eu sei tocar violão, mas eu não sei ainda. Não, você está muito na minha frente, né? Parece que é uma chave que quando eu pegar, eu falei assim, aqui que é o negócio, aí eu vou sair assim, destruindo o Yamandu. Yamandu, nossa. O Camareiro, João Camareiro. Então eu penso assim sobre o ano novo, né? Sobre isso. É um rito de calendário, né? Então, é um rito de calendário. Também a Igreja Católica definiu o 1º de janeiro. Outras culturas têm esse rito de calendário em outras datas. Por exemplo, os muçulmanos acho que é março, se não me engano. Os judeus, setembro. Os chineses, fevereiro, e assim, para os cristãos ficou definido, a partir do momento em que se mudou do calendário juliano para o calendário gregoriano, né, eu anotei a data, acho que 1582, se não me engano. 1582. Nova Luz é Cultura. 1582. Passou a ser definido pelo Papa Gregório que o Ano Novo, o Réveillon, seria celebrado todo 1º de janeiro. Tanto que é uma data católica, né? É um feriado católico. Mas antes do ano não era contado assim? Até dia 31 de dezembro virava 1º de janeiro? Não obrigatoriamente. Mesmo dentro do calendário juliano, que foi um calendário anterior, ele mudou de data, né? Porque, na verdade, a celebração do Ano Novo tinha a ver com festejos relacionados com festas pagãs também, né? Então seguia festejo de Natal, né? Celebração de Natal e Ano não era uma celebração separada obrigatoriamente em algumas culturas pagãs, era tudo dentro de um mesmo pacote. Então eram dias de festejo. Que semaninha boa, hein? Festa o dia inteiro, pegava no dia 20 ali, ó. E assim, devia ser bonito, porque eram festas dançadas, né? Em saudação ao sol, em saudação ao vento. Então eram festas dançadas, né? Devia ser bem bonito. Eu acho bacana ter festa, eu acho tudo dentro do esquema, né? Eu acho engraçado as pessoas quererem, com isso tudo, provocar uma mudança no mundo. Como assim provocar uma mudança no mundo, Marcos? É porque a pessoa quer ver uma mudança no mundo, que é um mundo melhor, né? Uma situação melhor no mundo, mas ela não quer fazer mudança interna, ela só quer. Mas engraçado, eu que a coisa aconteça. Eu não tenho essa percepção que você tem de que o Réveillon seja marcado por um anseio individual de que o mundo fique melhor. O que eu percebo no Réveillon é que existe um acerto, né, de esperança, né, de que coisas boas aconteçam para a pessoa. Então tem muita superstição, né? Pula 7 ondas,
come 7 uvas, usa uma determinada cor que está relacionada do ponto de vista numerológico, né? Está relacionado com a numerologia ou está relacionado com algum orixá, né? Que é o orixá que governa, né? O ano, enfim. As pessoas querem que coisas boas aconteçam sempre, né? Sim. Aí, quando vai chegando mais próximo do fim do ano, elas, bom, esse já não deu, vamos ver se o ano que vem acontece. Então, acho que a pessoa imagina assim. Então, a pessoa já começa a esperar que termine o ano para começar um ano novo, porque aí o ano novo vai trazer coisas melhores para ela, né? Tá, mas na esperança que o ano traga. Sempre, né? Nesse sentido que você está falando. Porque eu não vejo ninguém falar, eu vou começar às vezes a pessoa fala assim, eu vou começar uma dieta no ano que vem, eu vou começar a ir na academia no ano que vem, fazer exercício físico, eu vou começar a fazer coisas, a fazer uma aula de violão, enfim, as pessoas vão deixando tudo para frente para começar protelando, né? Mas talvez seja a única época do ano em que a pessoa, por mais reativa que seja, por mais que está sendo tocado pela onda, talvez faça minimamente um exercício de tentar se projetar de alguma forma. Sem querer defender a letra da música do Paulinho Mosca por episódio, a leitura que eu faço de novo, 2023, eu tenho 365 páginas em branco, né? Então eu tenho tudo novo aqui de novo para eu poder desenhar ou escrever como eu quero. É disso que eu estou falando, tipo assim, por que isso vai começar no dia 1º de janeiro? Mas, não, eu tenho a partir de agora 365 páginas, tenho 1000 páginas. Né? Você tem todas as páginas. Tem todas as páginas para você escrever. Eu entendo o teu olhar sobre essas coisas, mas aí eu volto na importância que tem do rito. Para você ritualiza todo dia, isso é teu. Né? Hoje eu tenho o dia de hoje para escrever, então esse dia eu vou escrever o que eu quero escrever nele. Não é assim? Então, você ritualiza a vida dessa forma cotidiana, diária. Né? Existe uma forma de ritualizar que entra no inconsciente coletivo, que é o ritualizar esse rito marcado pelo calendário. Né? O calendário define, o ano começa dia 1º de janeiro, no nosso caso do calendário gregoriano, e termina no dia 31 de dezembro. Então, esse período de 365 dias... eu tenho para escrever uma nova história. Eu posso ritualizá-lo todos os dias e começar um ano novo todos os dias. Eu posso ritualizá-lo no meu aniversário e celebrar ano novo a partir do meu aniversário, da data que eu nasci, 17 de outubro, e aí 17 a 17 eu ritualizo, né? Ou posso ritualizar semanalmente, mas existe uma celebração ritualística, né? Que é para todo mundo e que foi definida pela Igreja Católica a data, mas isso desde 4000 a.C. se celebra um ano novo. O que eu digo é só assim, que a pessoa ritualiza, fica bonitinho, esse ano que vem vai ser fera. Vira o ano e ela continua fazendo as mesmas coisas, querendo resultados diferentes. Então, Marcos, mas aí eu acho que entra um elemento bem importante, que um rito, ele pode se esvaziar, né? Esvaziar a força dele. O que faz com que o mito esvazie a força? É eu não respeitar as regras do rito, que é o que nós comentamos no rito do Natal. Se eu não respeito a regra, todo rito tem uma regra. Né? Você vai numa missa, ela tem começo, meio e fim. A missa é tudo igual, mas é para ser tudo igual mesmo, senão não seria um rito. Né? Um culto é tudo igual, tem a cada religião. É para ser tudo igual mesmo. A semana começa na segunda, semana útil, termina na sexta, né? Então, o que a gente faz? Trabalha segunda, trabalha terça, trabalha quarta, Isso é um rito de dias úteis. Domingo é dia de feriado. E assim a gente vai ritualizando. E no ano novo é assim, o rito é o seguinte, dia 1º tudo vai mudar, eu tenho, assim, as coisas vão mudar. As coisas vão acontecer. A partir do dia 1º as coisas... Só que aí a pessoa entra, né? A mesma pessoa. Entra a mesma pessoa e ela não cumpre o rito. É mesmo que eu entrar numa missa, por exemplo, né? Sentar lá na igreja e ficar aqui chato. Ficar olhando no celular, como a gente vê muitas vezes. Então, quando isso acontece,
o rito vai esvaziando a força de transformação dele. Né? Então, o Réveillon, ele perdeu muito da força de transformação. Eu tenho percebido que por conta dessa onda que a gente tem de física quântica, tem aí uns 10, 15 Réveillons que é como se tivesse fortalecido, né? Como se o rito tivesse se fortalecido. Porque associa essa ideia da física quântica de que é o meu pensamento que cria a minha realidade, usa a data do 1º de janeiro. Então muitas pessoas fazem mapa mental do ano. Eu sou uma pessoa que faz, eu ainda faço em cartolina. Eu compro uma cartolina, eu ponho um monte de revistas no chão. Sério? Né? Sério, eu faço analógico isso assim? Analógico, todo ano. E passa uns 3, 4 meses na parede do meu quarto aquilo. Que isso? Às vezes passa o ano inteiro em algum lugar que fique à vista para mim. Né? Que assim, eu quero, é isso aqui que eu quero fazer. E eu sempre penso assim, é isso que eu quero. O que mais vier, eu aceito de bom grado. Né? Assim, para não fechar portas. Né? Porque rito você não pode fechar. Rito é uma coisa que você define limites, mas você não fecha portas. Você define limites que é dentro daquilo que você consegue imaginar, projetar para você. Mas quando você ritualiza, você lança isso numa força arquetípica que tem muita força e que podem vir outras coisas além daquilo que você circunscreveu. Então, ter essa... Não necessariamente atrelado ao calendário. Não necessariamente. Nós estamos só usando a ideia do Réveillon, talvez para servir de guia para as pessoas. O que eu posso fazer no Réveillon? Então, assim, a Mara faz o quê? A Mara compra uma cartolina, dia 26, 27, né? Pega uma porção de revistas, e aí eu preciso ficar sozinha. Eu não quero ninguém, aí eu desligo o celular, e não atendo a porta. Aí são 3, 4 horas que eu fico ali, eu ponho música, eu vou tirando, pego os meus CDs, espalho tudo no chão, boto uma música, boto outra música. Pra quê? Pra me inspirar de mim mesma. Então, nesse tempo, o que eu faço? Eu olho o que eu ritualizei no Réveillon anterior, na semana que antecede, né, que é o vão entre Natal e Ano Novo. O que eu ritualizei, eu tenho fotografado do ano passado. E o que eu realizei daquilo. O que eu não realizei, por que eu não realizei? Aí entra o processo que é meu. Por que eu não realizei? Né? Tiveram contingências externas que eu não tenho controle sobre elas. Ok. O que dependeu de mim que eu poderia ter feito que eu não fiz? Eu vou lá no meu caderninho, porque eu sou analógica, né? Eu escrevo mesmo. Né? Eu preciso escrever. Aí eu escrevo. Porque quando eu for fazer o do próximo ano, eu preciso saber aonde foi que eu fiquei empacada no ano anterior. Porque senão não serve para nada o rito. Porque senão, até para estabelecer meta, fica vazio. Porque de repente eu estabeleço uma meta que está muito aquém de quem eu me desenvolvi, de quem eu me transformei ao longo do ano. Isso vai me trazer frustração. E eu só vou me enfraquecendo como pessoa. Ou então, está muito aquém, ou está muito além, né? E aí eu corro o risco de me enfraquecer porque eu não vou realizar. Ou está muito aquém e também me desmotiva, porque eu preciso ter um desafio. Né? Rito é para lançar um desafio. E o rito do Réveillon é para lançar desafio para mim ao longo do ano. É para mover as minhas forças, né? Para me renovar a esperança. Então aí eu vou lá, escuto música, olho do ano passado, faço as minhas anotações, as minhas reflexões, depois começo a recortar a figura aleatória daquilo que eu quero. Eu segmento vida pessoal, lazer, vida profissional, vida afetiva, eu costumo segmentar. Você recorta de revistas? Recorto de revistas. Às vezes... Ainda acha revista? Então, às vezes que eu não encontro nas revistas que eu ainda tenho, porque eu não compro mais revista, eu vou lá na internet, Google Imagens, e procuro imagens e imprimo. Imprimo colorida. Então a gente anotou isso aí. Não, isso aí não é para ninguém fazer, esse é o meu jeito. A Mara já deu tutorial. Você faz o quê? Você faz alguma coisa? Você faz um planinho de negócio, um canvazinho? Um canvazinho, então, um 5W2H? Não.
Eu falei no outro episódio também, eu uso muito dezembro para me fecho para balanço, depuro. Agora é a hora de você detalhar isso aí. Então, e aí essa semana, eu acho muito que eu falo que é meio morta, meio modorrenta, né, do 25 ao 31, isso já está ruminado aqui dentro e aí também sai mais ou menos o que eu quero da vida. Comigo acontece muito do imponderável também, sabe, de acontecer, da impermanência da coisa. E é muito legal isso, porque... Como assim imponderável, Júlio? Não entendi. Lembra, então vou ser bem objetivo. Eu tinha o objetivo de não morar mais em Varginha. Tá. Você lembra? Lembro. Disso. Racionalmente, talvez, eu não tenha movido as peças assim no canvas, na cartolina, mas as coisas aconteceram que de repente... Então, mas quando eu falo da imagem, é porque, tipo, sei lá, eu queria fazer o documentário no Vale do Jequitinhonha ao longo desse ano. Então, o que eu recortei? Eu recortei uma frase do Guimarães Rosa que eu tinha numa revista Terra, que era uma reportagem sobre o Jequitinhonha. Eu recortei uma frase do Guimarães Rosa e tinha uma imagem, uma foto na revista de as artesãs mexendo com o barro, fazendo aquelas bonecas que tem no Vale. Eu recortei e coloquei na cartolina. Então, não é um plano de como eu vou fazer de tal jeito, de tal... Não. São imagens, né? Por quê? Porque imagem tem força de abrir espaço. Aí eu vou usar uma coisa esotérica, gente, mas não considerem isso. Tem força de abrir espaço no universo para que as forças se constelem e se manifestem. Totalmente. Como? Entrega na mão de Deus. Eu postei ontem um livro do Siddhartha no 9 Luas. Eu não sei se foi essa página que fala justamente sobre isso. A importância de abraçar os símbolos, né? Isso. As tradições e tudo mais, porque o futuro só é projetado a partir dos símbolos que você... O nosso sistema límbico, né? Ele funciona por imagem, né? Ele não funciona racionalmente. Então, depois nós podemos fazer o planejamento no decorrer do ano, né? E aí sim entra um plano de negócios, né? Onde, por quê, como, quando, com quem, né? Que seguem todos aqueles passos. Kanban, tem um nome isso? Tem Kanban, tem um monte de coisa. Mas tem um outro nome mais antigo. Kanban é no... 5W2H. Não, é mais antigo do que esse aí. Mas tudo bem, não interessa, gente. Isso não muda nada, é isso. Mas eu acredito que o rito do Réveillon, ele seja um dos ritos mais importantes para você realizar coisas, concretamente. Né? E concretamente não precisa ser coisa só material, né? Pode ser concretamente coisas subjetivas, de fazer mudanças internas. Mas para isso eu preciso assumir a responsabilidade que é minha. Você chama de subjetiva a mudança interna? Sim, eu chamo, né? Mas isso é porque eu sou psicóloga. Como é que é? Fala de novo que eu viajei aqui. Ela está dizendo coisas subjetivas, né? Uma mudança interna seria uma coisa subjetiva. Quando Mas ela... é porque, quando... assim... Fala. Eu imagino que a única coisa que tem de concreto é a mudança interna. Então, mas você vê o resultado depois, mas primeiro você tem que transformar dentro, né? E dentro ninguém está vendo e ninguém sabe o que você se propôs. Eu não saio contando para todo mundo o que eu defino para mim como uma mudança interna para ser feita. Né? E uma coisa que eu costumo fazer, foi até bom você ter falado isso, nesse período de 26, 27 até 30, e até, aí sim pode ir até 31, é procurar estar com pessoas com quem eu estabeleci relacionamentos de trabalho, afetivo, na minha vida pessoal, lazer, no ano que passou, para ouvi-las sobre como isso foi vivido por elas. Né? Porque isso e ver se vai renovar ou não o contrato por mais um ano. É isso mesmo. E aí isso é em silêncio. A reunião do dia 27 agora tomou um caráter especial. Não. A gente vai ter que agradar bem a Mari. Foi anteontem a reunião. Foi anteontem, né? A reunião que teve dia 27. Se foi o último episódio, gente, foi um prazer estar com você. Não, mas porque assim... Mas a gente vai renovar o contrato. A gente precisa fazer alguma coisa para que a Mari queira renovar. Né? É porque isso é meu, gente. Eu preciso querer renovar o meu contrato comigo. Eu preciso querer, assim.
eu me movimento na querência de querer renovar o meu contrato comigo. De um ano para o outro, de um dia para o outro, de uma semana para outra. Eu vivo disso, né? Eu sou movida a aprender. Eu sou movida a aprender. Né? Aprender comigo, aprender com o outro, aprender com o livro, aprender. Eu sou movida a aprender. Eu às vezes olho foto minha em períodos em que eu aprendi muito, assim, que eu fiquei me provocando. Eu sou autoprovocativa, né? O episódio não é para falar de mim, mas isso que eu estou falando, ele celebra, contempla na coisa do rito do Réveillon. Né? O Réveillon precisa ser, para ser rito, um rito que você se provoque. Aí ele é marcado como rito. Né? E eu posso fazer Réveillon dia 2 de março, não tem problema. Né? Por exemplo, para mim, o dia 1º de janeiro não tem valor de Réveillon. Eu faço essa retrospectiva, mas eu faço um rito mesmo, 20 ou 21 de março. Sempre. Ah, é? Para mim. Né? Porque 20 e 21 de março é a virada do ano novo astrológico, é quando a constelação de Áries entra de novo no céu. Eu nasci dia 22. Né? Então, para mim, é forte, energeticamente, para mim é muito forte essa virada astral, para mim. Não, então peraí, vamos focar nisso, que isso é importante, porque para mim, porque talvez eu vou mudar meus ritos aqui agora, ao vivo. Esse microfone. Aqui tá seguro aqui, ó. Tá ótimo. Porque para mim também, grandes mudanças na minha vida, inclusive mudanças de casa, acontecem muito no final de março, começo de abril, assim. Então. Talvez esteja um negócio, depois conversamos sobre isso. Astrologicamente, a constelação de Áries entra mandando sua força para a Terra, né? Entra na calota, vamos dizer. Chega chegando, que é o jeito da constelação. É um carneiro, chega dando chute, né? Então, é a hora de, para mim, aí sim eu ritualizo. Aí eu olho aquela cartolina, aí eu mentalizo, aí eu fecho meu olho e vivencio cada uma daquelas coisas, né? Vivencio mesmo, sinto o cheiro, ouço barulho. O nome que a gente dá para isso em psicologia é emotizar. Eu encho de emoção aquela circunstância. Por isso, eu vou contar para vocês, eu propus para os meninos que nós nos reuníssemos no dia 27 de dezembro de 2022, data de aniversário do Nove Luas, né? Da ideia do Nove Luas, para que a gente pudesse estabelecer desafios para o ano de 2023 com o podcast, né? O que a gente acrescenta, como que a gente melhora, né? Pedir para os meninos que me ajudassem no que eu posso melhorar, porque isso aqui para mim tudo é tudo novo, tudo inusitado, né? Então eu penso isso. Aprender a repostar um reel, gente, por exemplo. Mas aprendi já. Até anotei no caderno como é que faz. Que é pra não esquecer. Hoje, quando você vai ver matéria sobre mercado de trabalho, uma das características soft que é avaliada nas pessoas é o nível de aprendizagem contínua que eles falam, o quanto a pessoa quer aprender. Exato. Então é muito bom, acho que é lifelong learning. É isso mesmo. A longevidade está diretamente relacionada ao quanto eu anseio aprender. Aprender parou de ser coisa de escola, de faculdade, de universidade, e é um ato contínuo do ser humano. E não é aprender sobre a sua profissão somente. Não, aprender da vida. O cara que escreveu o livro, esqueci o nome dele, depois eu posto lá. Posta, porque me interessa. Fez aula de palhaço, de circo, por um ano. Então, aí ele mas fala é o que eu falo. Como que isso mudou totalmente a dinâmica da vida dele. Eu falo demais do Domênico De Masi, mas mesma coisa. Lá vem o Domênico. O lazer, o estudo é um dos tripés do ócio criativo, porque se você não tiver em constante aprendizagem, eu também me proponho a cada ano me relacionar com uma pessoa que tem características muito diferentes da minha, né? Aí eu tenho uma dificuldade. Não, mas isso para mim faz uma diferença enorme, porque movimenta dentro de mim o diverso, né? Ter que lidar achar recursos, né? Para acolher, para incluir, para compartilhar numa linguagem que é diferente da linguagem que eu já sei fazer com o Marcos, que eu já sei fazer com você,
né? Que eu já sei fazer com outras pessoas que estão no meu micro-universo. Então isso também me faz, então é sempre assim, é sempre uma pessoa nova, né? Que vem de um mundo muito diferente do meu, né? Que vive circunstâncias que eu não tenho ideia do que é viver, porque eu nunca vivi, né? Que faz escolhas que vão em direções que são muito diferentes das escolhas que eu faço, de ambientes para circular. Então, anualmente eu faço isso, porque isso me renova de esperança, sabe? Renova... Você já escolheu a pessoa do ano que vem? Não, ainda não. Pois você Até conta porque pra ela gente. surge, né? Ela surge. Então, não, às vezes eu escolho mesmo. Às vezes eu vejo alguém que para mim pode parecer... Não, para mim pode parecer... Não, pessoas próximas que possam me parecer desafiadora, sabe? Assim, nossa, eu não sei o que é viver isso que essa pessoa vive. Então... Mara, esse negócio que você chama de aprendizado, que eu chamo de jogo, né? Que eu acho que é uma coisa que, se a pessoa não tiver motivação para aprender, para jogar, né? A vida perde todo sentido, né? Eu vejo assim, a maioria das pessoas que estão por aí, às vezes, elas não sabem, inclusive, assim, elas não têm noção de para onde elas estão, para onde elas querem ir, né? Não tem motivação para fazer outra coisa, a não ser chega na segunda-feira. Todo dia, né? Naquela rotina da segunda-feira é ruim, aí vai chegando perto da sexta-feira é legal, sexta, sábado, domingo eu encho a cara, esqueço da coisa, segunda a gente começa, e eu vejo um tanto de gente nesse mesmo batidão. Aliás, eu arrisco a dizer que é a maioria que está nessa pegada. Vai para o trabalho. Eu tenho sempre muito cuidado com a coisa da maioria, né? Porque a gente precisaria estar mais perto do universo interno da pessoa para saber se ela não está se desafiando em alguma coisa. Então eu teria um pouquinho de cuidado nesse sentido, né? Mas o que eu acho bacana da ideia do rito do Ano Novo é isso. Eu tenho... E aí tudo novo de novo cabe, né, na música do Paulinho Mosca. Eu tenho possibilidade de tudo que eu ainda não fiz, né? Então assim, conhecer um lugar que eu não conheço. Próximo ano nós vamos conhecer um lugar que eu não conheço, né? Então eu estou igual uma criança aqui dentro, sim. Já botei na agenda nova, já está lá, né? Porque eu preciso ser encantada, né? Eu vou procurar ser encantada, independente do que seja. Pode ser um que eu tivesse ido a Ipuiuna, e Ipuiuna tá ótimo, né? Não precisa ser, vamos por um país que tem uma cultura muito diferente. Não. Pode ser um lugar em São Paulo que eu não fui ainda. Pode ser um lugar aqui pertinho que eu não fui ainda. Não tem problema. A questão é procurar dentro da gente aquilo que é novo de nós e que a gente ainda não conhece. E que nós só vamos conhecer se nós nos provocarmos. Então, acho que o rito do Réveillon, ele precisa ser um rito autoprovocativo. Se eu estiver esperando que do dia 31 para o dia 1º a atmosfera cósmica vai botar um ano novo dentro da minha sala... E aí, quando eu disse no começo que eu acho que esse insight, essa vontade de, nesses dias que vão se aproximando da virada, passa para as pessoas, por mais... Todo mundo é tocado por isso. A questão é que não é essa constância. Eu conversei essa semana com um amigo meu, professor de educação física, e ele dizia que janeiro é um inferno lá, porque a agenda infla de uma forma exorbitante, eles se viram nos 30 para readequar a agenda, e em março aquela agenda já inexiste, porque as pessoas começaram a academia e elas não continuam, né? Então assim, elas são tocadas por esse rito. Isso. Só que elas não vivenciam, ou é uma coisa muito efêmera, né? Você passa. Por que você acha que acontece isso, Júlio? Por que você acha que acontece assim, Marcos? Porque e é assim que acontece mesmo. É um balão de sai negócio. Porque eu acho que falta disciplina, falta o hábito. A gente está num bonde e o bonde é tocado dessa maneira e assim, quem toca o bonde, quem conduz o bonde, acha interessante manter nessa pegada. Uhum. E as pessoas que estão dentro do bonde, na sua zona de conforto... No bonde? É isso.
Por que entra no bonde? Eu vou usar uma outra metáfora. Porque todo mundo está no bonde. Quando eu falo para você de maioria, Mara, aí eu quero dizer essa questão da maioria, que é o seguinte, é fácil da gente ver isso em rede social hoje. Você vê as pessoas entrando em ondas, né? Seguindo tendências, né? Por quê? Porque ela precisa de um grupo. E o grupo da humanidade hoje, né, é um grupo que anda dentro de um veículo que transporta o pessoal num estado de letargia, no qual as pessoas que estão ali dentro são levadas por aquela onda e não tem a disposição de falar assim, mano, tem alguma coisa aqui, eu vou descer um pouquinho nessa estação para ver o que acontece aqui e tal. Elas vão só seguindo e o ônibus faz aquele itinerário de sempre ali. Eu não vejo, assim, eu vejo pouca gente com disposição realmente de sair do bonde e fazer alguma coisa diferente, a não ser que aconteça alguma coisa em que eu acredito que a alma daquela pessoa fica tão entediada, fica com o saco lá na meia, que fala assim, mano, acabou a brincadeira, tá? Eu vou te tacar uma doença em cima, que você vai sair desse batidão. Aí a pessoa sai do batidão por uma razão externa, quer dizer, externa não, interna, mas assim, que ela não desejou, que seria uma doença, perder um emprego, alguma coisa assim nesse sentido, que faz com que a pessoa... Um abalo sísmico. Para ver se a pessoa se movimenta. Então, fala, Júlio, você ia falar alguma coisa? Não, o que você perguntou para nós dois? Isso. O exemplo que eu ia dar é o do inspirar e do expirar. Né? Eu acho que eu penso que existem pessoas que não se esvaziam. E esse é um processo. Para eu colocar as coisas novas, para eu projetar, eu preciso esvaziar algumas coisas. Tão importante quanto... A gente já falou sobre isso, erguer ou construir sua casa, é saber esvaziar isso também. Sim. Né? E esse balanço que eu falo é muito, sim, de separar o que eu não quero mais também para esse ano. Esse ano aqui, passou isso aqui, foi muito bom, não quero isso aqui. Porque você precisa se esvaziar para colocar coisas novas também. Né? E aí eu acho que as pessoas estão cheias... E aí no outro desses cheios de coisas boas ou ruins, mas estão cheias e aí não entra nada novo. Às vezes não falta vontade. Esse que é o ponto. Porque se a pessoa entra na academia, ela está dizendo para si que ela não está feliz com alguma coisa, ela dá o primeiro passo, mas ela não consegue dar essa... Porque então, mas aí eu sinto que tem dois fatores que, na minha percepção... do esvaziamento desse rito de autorrenovação, né? E que gera a expectativa de que a renovação venha de fora e não que seja um processo de autorrenovação. Acho que tem dois elementos do que eu percebo. Um cabe no que o Marcos falou, né? E o outro cabe no que você falou. Eu vou começar daqui para lá. Né? O que para mim, do que eu percebo que cabe no que você falou, é que o construir uma realidade nova, né? As pessoas perderam o jeito de construir. Porque como tudo é muito rápido, né, na sociedade pós-moderna, é tudo rápido. Eu quero comprar uma coisa, eu entro aqui no Mercado Livre, se eu estiver numa cidade grande, chega no mesmo dia. Aqui em Poços tem coisas que já tem CD aqui, né? Tem isso, um centro de distribuição aqui, chega no dia seguinte. Se eu tiver a sorte de comprar de manhã, é capaz de à noite tarde. Não, tem caso eles entregarem na minha casa. Né? Então, veja, isso de ter tudo rápido na mão, isso foi tirando das pessoas a percepção de que conquistas de autotransformação, elas são um processo. E que um processo é um passo, outro passo, outro passo, outro passo. Então, eu acho que aí tem essa questão para muitas das nossas, das metas de final de ano para o ano seguinte, e que enche o balão e em março, abril, o balão já está vazio, é essa coisa de compreender que isso é para o ano.
E agora você imagina a frustração da pessoa que em 25 de fevereiro já chutou o pau da barraca, né? Porque cada vez mais existe uma propaganda de te prometer resultado imediato para quase tudo. E a gente sabe que a autotransformação não tem resultado imediato. Né? Não tem resultado imediato, não dá para ser imediato. Imagina, você está com 30 e poucos anos, o Marcos tem 55, eu tenho 60. Autotransformação em 2 meses? Ô, gente, desculpa, mas isso não existe. Então tem esse ponto. E o outro ponto, que aí acho que entra na questão aí que o Marcos traz, é o querer fazer parte de uma manada e esquecer que a autotransformação é individual. Porque eu posso estar sentada no bonde, mas sou eu quem está sentada no bonde. Né? Então, também essa perspectiva com redes sociais a gente perde bastante, que é a perspectiva do individual. A rede social nos coloca em comunidades porque a gente escolhe seguir tal pessoa, seguir tal grupo, seguir... Então, isso me põe dentro de uma comunidade e eu sou levada por ela. E com isso eu acredito que, sendo levada por ela, a comunidade em si, esse pensamento comunitário, né, eu chamo isso de pensamento mágico, esse pensamento mágico vai fazer com que a comunidade salvaguarde, garanta que as transformações vão ser feitas. E como eu já estou ali dentro, isso vai acontecer comigo sem que eu precise fazer muita coisa, a não ser querer. Né? Então, eu acho que tem esses elementos. Então, a ideia de renovação, de esperança, de autotransformação, de conquista, né? De tudo novo de novo, de possibilidade, se isso não tiver atrelado à autorresponsabilidade de dar os passos para que isso aconteça, contando que podem vir desafios e que é um ano todo, né? Como eu acordo de manhã, eu tenho um dia para trabalhar, para viver, para encontrar as pessoas. Não adianta eu querer que tudo se resolva das 8 às 10. Eu tenho o dia todo, né? Então, nós temos um ano todo. Eu vejo que esses elementos, a vida pós-moderna vai tirando a nossa consciência, né? Vai distraindo a nossa consciência com o pensamento de manada, que é um pensamento bem perigoso. Então, a ilusão de que vai acontecer rápido. A questão do uso, as pessoas, assim, a gente fala muito em sustentável, né? Em projetos sustentáveis, né? Uhum. E a vida das pessoas, energeticamente, não está sustentável, né? Porque a gente pega uma pessoa que ela pega a energia, aquele X de energia que ela tem, e ela coloca em coisas absolutamente irrelevantes para esses projetos, uhum. Né? E depois quer algum resultado, aí falta energia para aplicar nos projetos, né? Então, assim, que nem o Júlio, a pessoa começa até falando em dinheiro, né? A pessoa começa em janeiro, já manda lá uma academia, paga até em dezembro, em fevereiro ela já saiu e está pagando a academia e não vai mais. Então, mas ela pagando, olha o que é... Olha o que o mundo globalizado e digital faz com a gente, né? Eu paguei rápido para o ano todo. Eu paguei rápido, é facinho, vou lá e pago para o ano todo. Divido em 4 vezes no cartão, às vezes até em 6 no cartão. Não, 12. Você paga em 12 no cartão, então, mas como se fosse uma mensalidade, só que já está paga antecipada. Já está comprometida. Isso, eu já me comprometi, mas eu não percebi que eu me comprometi com o pagamento. Eu não me comprometi com a minha permanência no projeto. Eu me comprometi com o pagamento. Isso que eu ia falar. Esse ponto do compromisso é muito legal. Me veio aqui na mente uma história. Eu ouvi numa live, depois da pandemia, do Gustavo Gitt. É um cara que tem
yoga, tem que chamar o lugar. É muito bacana. Não é? Muito. Ele estava falando sobre amor. Ele é um rapaz novo? Acho que deve ter sua idade, assim. Por aí. É isso mesmo. Olha a história dele, Galvão. Ele falou, não sei se é ele, a esposa dele, contou 2 historinhas, eu vou contar aqui rápido. Que ele entrou numa aula de dança, em fevereiro, talvez. Na primeira semana, o professor chegou e falou assim, ó, gente, então, ó, dia 18 de dezembro, nossa apresentação no teatro tal lugar, ingressos tal. Aí a pessoa falou, você está maluca? Você está maluca? Em dezembro, num teatro grande desse, num evento que acontece anualmente, e você nem viu a gente, você nem sabe se a gente vai dançar ou não. Aí eu falei assim, se eu não acreditar em você agora, em vocês agora, se eu não dizer para vocês agora onde vocês podem estar lá em dezembro, nem vocês chegam. Então mostrar que eu bati no microfone, que eu acredito em vocês, que vocês colocam amor nisso que vão fazer, vocês vão chegar em dezembro super preparados para isso. E outra história que ele conta também é que, também falando sobre amor, que a esposa dele estava fazendo um pão, começou a misturar lá o ovo. Ele olhou e falou assim, nossa, que coisa feia que tá essa massa grudando no dedo. Ela tirava assim, tirava coisa do dedo, que coisa feia. Aí ele falou assim, se ela não acreditar que aquela coisa feia... Vai virar um pão delicioso. Vai virar um pão delicioso. Não tem sentido de ser ela fazer esse processo todo, né? Então, às vezes, em janeiro, em fevereiro, em março, vai estar a massa feia, né? A gente vai dar dor no músculo. Vai dar dor no músculo, né? Mas se você não imaginar o pão lá no final do negócio, se você não visualizar você dançando no teatro lá em dezembro, eu estou usando esse exemplo porque é bem cronológico para a data, sim. A chance de você perder isso e se esvair no meio do processo é muito grande, né? A Daiane dos Santos, eu tive uma palestra essa semana com a Daiane dos Santos, aquela menina. Ela atleta, contou que né? um dia ela fez um treinamento muito grande, ficou quase 10 horas, e era ucraniano, né, o técnico dela. Ela terminou o treino, ela falou o nome das 4 ginastas com ela, assim, e elas estavam chorando. De exaustão. E de raiva do técnico. Olha. Raiva, né? Ela falou assim, estavam com raiva dele. E aí ele liberou todo mundo, sentou as 4 assim no colchão lá, no seu nome do negócio, e falou assim, ó, se eu não acreditasse no que vocês fosse possível cumprir essa meta, porque todo dia chegava na porta e estava lá a meta do dia, né? O que eles tinham que fazer durante o dia, a série que eles tinham que apresentar. Vocês não fariam, e vocês teriam condições de fazer mais rápido até, mas vocês estavam tão tomados por eu não vou conseguir, pela raiva comigo, que vocês demoraram esse tempo todo. Vocês tinham condições de fazer em menos tempo, inclusive. E se vocês estão chorando de raiva de mim, vocês deveriam chorar se eu não acreditasse em vocês, né? Por que eu estou falando isso? Eu acho que tem muita gente que acredita em você, né? E às vezes fala assim, eu quero cumprir isso aqui, e você não está sozinho nisso. Tem uma rede de pessoas que estão dispostas a te ajudar, sabe? E por mais que essa virada de ano seja muitas vezes um sonho individual, na maioria das vezes precisa ser primeiro individual, né? É individual, existe uma rede também que pode te ajudar nisso, né? Então, você faz o teu balanço, faz a tua depuração, seleciona o que você não quer, escolhe o que você quer e bota amor e compromisso nisso, se cerca de pessoas que acreditam em você também. Acho que é uma receita legal. Eu vejo que a celebração do rito de virada de ano, independente de em que data isso seja feito, ela é um rito alquímico, né? Como todo rito, mas olhando para esse rito, é a alquimia de você selecionar bem os elementos, né? Como é que eu seleciono os elementos? Porque eu corro o risco, né, de deixar que os outros selecionem os elementos para mim, né? E na alquimia, na magia, né, que veio depois da ideia de alquimia, algo que foi uma digressão da alquimia, magia, quem seleciona os materiais
para o rito alquímico ou para o rito de magia é um mago. Então, escolher as pessoas com quem eu vou caminhar durante o ano e que vão me dar força, que vão me puxar a orelha, isso é fundamental, né? Os passos sou eu quem vou dar. Mas se eu não tiver hoje em dia tem uma palavra que eu tenho uma... Não é rede de apoio? Acho que é rede de apoio, né? Eu tenho uma boa rede de apoio. Né? O que é a rede de apoio? O terapeuta faz parte da rede de apoio, o amigo faz parte da rede de apoio, o professor que você vai escolher para te ensinar isso ou aquilo faz parte da tua rede de apoio. Enfim, a gente realmente precisa disso. Mas é o mago que escolhe os elementos. Então, escolher o professor, escolher o terapeuta, escolher o amigo. Sou eu. Hã? Sou eu. Quem faz sou eu. Né? E quem vai dar os passos também sou eu. Entra naquela coisa que a gente fala, né? Tipo assim, da pessoa entender que é a partir dela. Aí eu escolho o professor. Eu tenho alguns exemplos de pessoas que abortaram processos porque escolheram pessoas para fazer determinado processo, determinado projeto, e a pessoa não correspondeu. Aí ele abortou o projeto. Ao invés de mudar de pessoa. Ao invés de mudar de pessoa. Então, Exato. tipo assim, que essas pessoas, esses apoios, porque não dá para fazer nada sozinho, não existe fazer um projeto sozinho, né? Então, assim, que essas pessoas possam ser mudadas sem que haja uma comoção e faça com que aquilo não funcione mais, porque assim, aí a pessoa a pessoa também sempre se apoia nesse negócio de dizer assim, eu comecei um projeto e aí no meio do processo a pessoa tal não correspondeu e saiu do projeto. Tá, beleza? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Né? Então. Aí a pessoa aborta ali, porque tipo assim, é muito fácil a pessoa sair do processo porque uma outra não quis fazer a parte dela. Né? Então assim, mais uma vez, assim, a gente voltando, né, na questão da virada do ano, né? Eu acho que está na hora das pessoas assumirem a responsabilidade das suas vidas. Pegar a rédea dela e falar assim, eu vou tomar consciência de que sou eu que tenho que fazer a mudança. Sim. E assim, essa mudança pode acontecer dia 1º, mas se caso você não tiver um projeto dia 1º, que seja a partir do dia 5, mas não espera depois, passou o dia 1º, agora é só no ano que vem. Então assim, que a pessoa comece. Pode ser agora também. Hoje vocês estão ouvindo esse podcast ali pelo dia 29, por aí. Pode começar agora, nesse momento também, mudar o negócio. As grandes mudanças da minha vida, esperar dia 1º, não. As mais recentes, assim, nenhuma começou na virada do ano. Nenhuma. E quando eu tomo algumas atitudes de vou mudar isso aqui, eu evito começar na segunda-feira também. É coisa minha, né? Eu gosto de começar na quinta, sexta, sabe? Mas um dia meio assim, porque tem coisas que... Na minha forma de pensar, né, a gente falou sobre isso em alguns episódios, eu preciso ser muito disciplinado no começo e que essa disciplina vire hábito lá na frente. Tem um livro que chama O Poder do Hábito, que fala que a média para se transformar em hábito são 28 dias. 28 dias, isso é bem relativo, mas a média é isso mesmo. Então, eu tento começar num dia que não tenha muito esse lance da caixinha da semana, do dia, mas é uma coisa minha. Assim, também eu vejo assim, por que você tem que tentar começar no meio, por que já não, tipo assim, me deu vontade, eu vou começar agora. Não, mas é isso. Blow. Então, mas é isso que eu estou te falando. O teu movimento de ritualizar, né, é um movimento que precisa de muito pouco espaço entre o querer e o fazer, né, no teu caso. Você faz. Entendeu? Vou mudar isso aqui, então vou começar agora. Eu não preciso esperar por um rito que já está consagrado no universo arquetípico para eu fazer. Isso é uma coisa da tua personalidade que é rebelde, né? Você tem uma personalidade rebelde. E isso não é nem bom nem ruim, é da tua personalidade. Isso é uma característica tua. Mas quando você pega um rito que já está consagrado arquetipicamente, então você já tem toda a força, isso no esoterismo chamam de egrégora, né? Você já tem uma trama energética marcada, como se fosse um encontro cósmico marcado. Então a força já está ali. Se você entra aí com a tua vontade,
Isso é uma alavanca, né? Isso é uma alavanca. Aí que eu vejo que é o seguinte, que hoje essa egrégora que você está falando, está enfraquecida. Ela não está só enfraquecida, como hoje eu acho que ela age ao contrário, porque a pessoa fala assim, eu vou começar no dia 1º de janeiro, ela é falsa, ela já entra, a pessoa já sabe que aquilo não vai virar. Eu concordo contigo. Entendeu? Eu digo nesse sentido. Mas é interessante o que você está trazendo, assim. No meu processo... Quando a pessoa joga para dia 1º, é porque ela sabe que o negócio... Um rito que foi consagrado e que tinha uma egrégora que era a alavanca para a conquista, ele foi se esvaziando e esse mesmo rito se transformou em alavanca para o fracasso. Isso que eu penso. É interessante esse ponto de vista. No meu processo, eu preciso depurar um pouco. Você mais vai lá e faz, né? Eu preciso ter uns dias ali para talvez calibrar, não sei, para quando começar. Eu falei, quando eu começar segunda, terça, quarta, quinta ou sexta ou sábado, domingo, eu vou começar para valer. Aí eu preciso de uma preparação, mas do meu estilo, do meu jeito. Mas é isso que mas você está trazendo. Eu não falo assim, eu vou começar dia 1º de janeiro, pode começar dia 29 de dezembro, mas desde que o tempo da minha decisão de fazer algo e até eu me sentir pronto, calibrado, preparado, não sei qual para começar, eu esteja confortável para isso. Então, mas aí isso que você falou é interessante de ser considerado, porque isso pode ser que isso tenha acontecido na história da humanidade em um dos fatores. Eu nunca sou determinista, eu não acho que as coisas sejam por um único fator, mas um dos fatores é a megalomania. Porque quando eu coloco metas muito além do ponto em que eu estou, não existe meta impossível. Eu não acredito em meta impossível. Eu, Mara, mas isso é meu, tá? Eu não acredito em meta impossível, mas eu acredito que toda meta é possível, mas você precisa saber a distância que você está da sua meta para poder dar passos. Tem algumas que são improváveis, né? Vamos dizer assim, eu quero ser jogador de seleção, já não dá mais. Aí, tipo assim, então, você que está dizendo, depois da apresentação de ontem. Então, mas aí eu vejo que esbarra no são, né? Esbarra numa mente sadia, né? Para poder estabelecer para si metas que são compatíveis com sua realidade de agora e que vá dar um trabalho, mas que ela seja possível. Sim. Né? Então eu não acredito em meta impossível, desde que haja uma saúde mental, né? Uma lucidez para você estabelecer. Um pouquinho de bom senso, não é? E aí a palavra bom senso caberia. Né? Mas eu vejo que no mundo megalomaníaco como nós vivemos, para esvaziar um rito da ordem do rito do Réveillon, do Ano Novo, é muito fácil. Você precisa de uma década só. Precisa de uma década para esvaziar. Né? Porque você começa a lançar metas que estão muito além da tua capacidade de conquistar em um ano. Pronto, isso é suficiente. É suficiente para você ir esvaziando a força dessa egrégora e colocando força numa egrégora paralela que é opositora do rito. Então, isso é possível? É totalmente possível. Então, aonde é que fica, de novo, o papel do mago? Né? O papel daquele que vai fazer magia na própria vida. Né? O papel do alquimista, que é aquele que vai fazer alquimia na sua própria vida. Né? É essa avaliação de onde eu estou. Que no meu caso eu faço entre esses dias 27 e 30, 29 de dezembro, para aproveitar a força do rito. Eu já prego para o pessoal a minha maneira, claro, né? Tipo assim, lógico. Que eu digo assim, derrube o mito do dia 1º de janeiro, da segunda-feira, do dia 1º do mês. Começou a primavera, começou o verão. Da estação do ano, enfim, que a pessoa comece agora. Está ouvindo o negócio, agora está a fim de começar um negócio, comece. Já, né? Mas o ponto ela não precisa levantar, sair correndo para fazer, mas já pode. Mas o ponto de referência lançar já um se aquieta consigo, né? Se eu fosse, eu não gosto de conselho, mas eu vou fazer isso agora.
E-book da Mara. Não é e-book, mas é um conselho mesmo. Assim, um conselho de uma pessoa que viveu 6 décadas. Então, acho que eu tenho alguma competência para dar conselho, né? Os conselheiros nas tradições antigas, eles passavam a ser conselheiros a partir de uma certa idade, né? Porque já tinham vivência. Então, um conselho é: se aquieta, fica quieto com você, né? Que é um desafio para os dias de hoje. Fica quietinho. Ou se você estiver muito quieto, né? Se movimenta. Se agita. Isso, porque às vezes... Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas assim, se aquieta vai para dentro de entendo, você se aquieta, eu tô só... e olha para a tua realidade e vê o que tem nela que você gostaria de transformar. Porque todos nós temos vontade de autotransformação em alguma coisa nas nossas realidades. Mas essa coisa precisa vir de você, da tua avaliação da tua própria realidade. Não vai vir de outras pessoas. Porque se vier de outras pessoas, a tua força é pequena para atender a expectativa do outro, né? E vai criando um distanciamento e um vazio cada vez maior, que é o que a gente tem visto atualmente, as pessoas muito vazias de si mesmas. Então, aquieta, olha para a tua realidade. O que na tua realidade você quer transformar? Começa de uma coisa pequena e pode começar para amanhã, mas pode começar dia 1º, pode começar qualquer dia. Mas respeita a tua velocidade. Isso. Você precisa olhar para a tua realidade e reconhecer nela. Desafia a sua velocidade. Não, eu estou aqui só respeita a tua velocidade. Só do contra, né? Não, mas as duas situações funcionam. O ponto de referência é: a minha realidade é esta. Eu preciso ter consciência da minha realidade. Eu preciso sair desse modus operandi megalomaníaco. Eu não sou o cara. Eu posso ser, mas ninguém é o cara ainda. Ninguém é o cara ainda. Mesmo quem se diz o cara, não é o cara ainda, porque tem sempre alguma coisa que pode melhorar. Olha a tua realidade, olha a tua realidade, olha com um olhar realista sobre você. O que eu quero transformar na minha realidade? E aí, faz na cartolina, faz no celular, não faz em lugar nenhum, estabelece para você, conta para o melhor amigo, faz o teu jeito, cada um vai achar o seu jeito. E se você ainda não tem um jeito, aí sim, aceita o jeito que outras pessoas fizeram e experimenta para ver se daquele jeito funciona para você. Porque pode ser que, para quem nunca fez, experimentar o jeito que eu faço pode ser legal, experimentar o jeito que o Júlio faz pode ser legal, experimentar o jeito que o Marcos faz pode ser legal. É para isso que nós estamos aqui uns para os outros, para trocar a experiência de como eu fiz e deu certo. E ouvir do outro como é que você fez e deu certo uma coisa que para mim não deu certo. Então, talvez o Réveillon devesse ser esse encontro de procurar trocar opiniões trocar experiências, não opiniões, de como é que deu certo para você começar a pedalar. Cara, eu estou tentando pedalar, não estou conseguindo. Bom, para o Júlio deu certo. Júlio, como é que você fez? Né? Eu estou com vontade de começar a fazer crossfit, fortalecer minha musculatura pelo crossfit. Marcos, como é que você começou? Eu me lembro, gente, eu cheguei aqui um dia desse, tinha vindo de São Paulo, normalmente nós gravamos um domingo, à tarde, e eu comentei com os meninos que eu tinha comprado alguns elásticos, né, de tensão diferente, e um par de pezinhos de 2 quilos, ainda falei, 2 quilos é pouco. O Marcos virou para mim e falou assim, pouco nada. Se todo dia você fizer com 2 quilos, você vai ver o resultado que isso pode ter, né? E aí é isso. São 2 quilos, tá bom, começa com 2 quilos, começa com uma tensão mais fácil do elástico, depois você tem o outro que tem uma tensão, mas faz, a questão é, olha a tua realidade e faz, não espera que o ano novo vá trazer alguma coisa nova, porque o ano novo só traz possibilidade, é isso que o ano novo traz, e o ano novo pode ser 1º de janeiro e pode ser amanhã, mas a única coisa que a vida nos dá é possibilidade. O trabalho sobre a possibilidade, quem tem que fazer somos nós. Júlio, quer deixar alguma mensagem de... Os votos de agora já? Os votos os votos já. Já, porque senão daqui a pouco o ano vira e a gente está falando aqui. Não, é muito próximo do que eu falei no Natal mesmo. O meu ano foi um ano muito... A gente falou isso, né, antes da gravação, muita gratidão assim, por o que aconteceu comigo. Houve
separações, conheci gente nova, perrengues como todo mundo, sim, momentos tristes, felizes como todo mundo. Aqui todo mundo sofre e vive igual, né? Nesse ponto. Tenho tudo. Mas no fim o sentimento é de gratidão. Eu estou muito grato por esse ano. E o meu voto para todo mundo é que o próximo ano que venha em paz, com muito amor e que dê tudo certo para todo mundo. Eu quero aqui dizer para as pessoas que se tiver algum projeto, né, que uma maneira interessante que eu vejo, né, de botar um projeto para rodar, é que esse projeto não pense só nela. Se a pessoa pensar em servir outras pessoas, esse projeto tem uma grande chance de virar. Então, assim, que as pessoas desejem alguma coisa e levantem a bunda do sofá e vão fazer a coisa acontecer, né? Assim, dessa maneira mesmo, assim, que não fiquem esperando alguma coisa no mundo acontecer para que abra um portal ali, aí agora é a vez de eu ir, né? Então, tipo assim, já vá fazendo alguma coisa, qualquer coisa, né? Eu desejo realmente que para 2023 todos nós queiramos ser um pouco melhores para nós e para os outros, da forma que cada um entende o que é ser melhor para si e como sendo melhor para si também pode ser melhor para o outro. Esse é meu desejo para 2023. Eu desejo aí que o pessoal compartilhe o 9 Luas com os amigos. Sim, se o contrato for renovado, né? Se não for pedir muito, viu, gente? Se vocês puderem dar uma compartilhada, porque às vezes uma conversinha dessa aí pode servir para alguém, né? Pode parecer uma bobagem muitas coisas que a gente fala aqui, mas sempre toca o coração de alguém de alguma maneira, né? Então, se tocou o seu, oferece essa possibilidade para outras pessoas, porque a única coisa que a vida dá pra gente é a possibilidade. Se não tocou o seu também e você achar que pode tocar o de alguém, compartilha, dá uma força aí. Um beijo. Feliz Obrigado, ano gente. novo Ano que vem. vocês. Tchau, gente. Tchau.